Bom dia, igreja abençoada, igreja eleita, igreja santa, igreja revestida do poder de Deus. Você sabia que nós temos um poder que nós ainda não conhecemos? Mas o poder que emana do céu sobre nossas vidas, e quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, ele funciona, ele fica em ação, a ponto de você, igreja, colocar a mão sobre o enfermo e o enfermo ficar curado, a ponto dos próprios demônios correrem da sua presença. Sabe por quê? Porque você é revestido do poder de Deus e tem uma blindagem, uma roupagem gloriosa, santa e genuína. A igreja que anda no Espírito, a igreja que se dobra diante do Deus vivo, a igreja que larga o eu, lança fora o eu, toda a carnalidade, essa igreja, ela recebe uma unção sobrenatural, tudo que já foi feito por nós. Nós passamos a experimentar todo esse poder, toda essa glória, quando andamos em obediência. Amém? Você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Então, ao Deus Todo-Poderoso, honra, poder, majestade plena. Ao Deus único, invisível, mas Ele é real. E Ele está hoje aqui no nosso meio para receber o teu louvor, a tua gratidão, a tua vida como incenso suave diante dEle. Amém? Então louvamos ao nosso Deus nesta manhã. Louvemos a Deus. E o tema do nosso culto hoje... Tá saindo direito a minha voz? Tá? O tema do nosso culto hoje é a provisão divina. Deixa eu lhe falar. Nós pensamos que provisão divina é dinheiro, é cabeça, não é cauda. Você é cabeça, você não é cauda. Você não está subjugado a ninguém, somente ao Deus Todo-Poderoso. Mas a provisão divina é para que você aprenda a se posicionar como filho de Deus, para receber o que Ele já deu para você. E isso só acontece com o seu posicionamento. Então vamos ao culto. 2 de Pedro 1, 3 e 4 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Quando Ele te convoca, Ele já diz que é para você ter pleno conhecimento para a sua própria glória e virtude. Você acaba tendo esta virtude do Espírito Santo, pelas quais nos tem outorgado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis, olhe, corparticipantes da natureza divina. Veja que no Antigo Testamento, o profeta que já estava morto, em uma guerra, um soldado foi ferido e morto, e caiu no sepulcro dele, tocou nos ossos dele, nossa, ressuscitou. Até os ossos dele ainda tinha virtude, porque ele vivia no Espírito. Ele vivia na obediência de Deus. Ele travava. Quando nós nos exercitamos, na hora do vamos ver, a carnalidade já não faz mais efeito na tua vida. Então você é coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, vou ler em outra tradução. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que nós podemos aprender aqui? Algumas verdades que falam sobre a provisão divina para uma vida piedosa. E o que quer dizer uma vida piedosa? Porque você ouve pregar e muitas vezes não sabe o que quer dizer uma vida piedosa. Uma vida piedosa se manifesta na realização da plena orientação de Deus no viver do cristão. E é isso que nós fazemos todas as manhãs de domingo. Nós temos o quê? Orientação de Deus para o nosso viver diário. Então, cabe a você e a mim, com a convicção em seu coração e a força da sua voz, a resposta certa do Senhor. Então, o resultado final do que nós planejamos está nas mãos de Deus. O que nós não podemos fazer é passar à frente de Deus, é alimentar pensamentos para dar um jeitinho na situação, é aguardar no Deus vivo, porque quem aguarda no Deus vivo, essa provisão, essa orientação não fica à deriva, não é envergonhado, porque tem participação na natureza divina. E essa manifestação, existe uma fonte, pode ir ali. A fonte, qual é a fonte? O seu divino poder. Nós temos que crer no divino poder de Deus em nossas vidas. Porque falar que é cristão, tem aí, virou moda, uma multidão que fala que é cristão, que serve a Deus, que está bem com Deus, que não importa, que tem gente que nem serve a Deus e ainda tem coragem de dizer que é mais crente do que o que é crente. E não sabe que viver para Deus requer uma disciplina. Disciplina, abandonem aquilo que te faz pecar e tropeçar diante de Deus, para que você entenda que a fonte é o divino poder de Deus na tua vida. O poder de Deus, quando você gritar, ele é um reservatório inesgotável, do qual jorram os recursos celestes para vivermos uma vida digna dele. Sabe de uma coisa? Quando nós temos o ego, o eu, muito aflorado e achar que não erra nunca, que está sempre certo, que você é o bam, você nunca vai experimentar os recursos inesgotáveis que jorram dos céus na tua vida. Esses serão paralisados. Às vezes, nós deixamos de experimentar algo poderoso, algo espiritual, por causa da nossa arrogância, soberba. Porque nós não somos nada, irmãos. Hoje nós estamos vivos, amanhã foi, acabou. E aí, vamos para onde? Diante do tribunal de Deus. Então, queira experimentar o divino poder. É uma fonte inesgotável. E isso traz para você uma forma de viver digna dele. Nós não precisamos viver uma vida fraca e impotente. O que é uma vida fraca e impotente? É quando você não atenta para os desígnios de Deus.
Você não atenta à voz de Deus. Você não quer fazer morrer a sua natureza carnal para experimentar genuinamente esse poder que emana dos céus para a sua vida. Porque nós temos que ter o quê? Propósito. E qual é o propósito? O propósito é para uma vida e para a piedade. 2 de Pedro 1, 3b. Para a vida e para a piedade. Então, ele nos conduz à vida e à piedade. Esse é o propósito do cristão. Ter uma vida que nos conduza à piedade. E piedade tem a ver com o quê? Com um correto relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Veja bem, irmãos. Nós nunca estamos 100% no nosso relacionamento com Deus. Nunca. Nós deixamos de buscar o nosso Deus, de ter um relacionamento com Ele genuíno, porque nós nos desviamos, nós estamos sempre, quando você fica assim, não olha para a direita, olha para a esquerda, fica se distraindo e passa a não ter um relacionamento assim correto com o Deus vivo. Porque tudo que você precisa, tudo, você não precisa ir atrás de coisa alguma. Tudo que você precisa está com Deus. Está com Deus. Não está em lugar nenhum a não ser com Deus. E eu tenho uma notícia para te dar. Olha, a palavra diz assim: o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então não adianta você tentar arrumar outros argumentos, outras coisas, porque o homem só recebe aquilo que Deus envia dos céus. Olhe bem para a sua vida. O que você tem hoje foi Deus que te deu. Não tem glória mais de ninguém. Você pode procurar. Não tem glória na força do teu braço, não tem glória de que, a sorte bateu na minha porta. Não existe. Se você prestar atenção em quem você é hoje e olhar para trás e ver que você tem o que Deus mandou você receber. Amém? A palavra de Deus diz que o homem, é a palavra de Deus, não recebe nada se do céu não lhe for dado. Então, nós temos que ter uma disciplina, ou crer ou não crer. Ter propósito. Propósito. Não podemos viver na impiedade, pois dela nós fomos resgatados. Nem no pecado, pois dele fomos libertos. Mas e se eu continuar pecando? Peca porque quer. Porque do pecado nós fomos libertos. Mas foi mais forte do que eu. Tenha propósito. Porque Jesus suportou o pecado. Ele foi nosso exemplo. Logo, você pode resistir o pecado. Resistiu até o sangue? Não. Por que você foi lá e pecou? Deu luz ao pecado, fez nascer o pecado, teve relacionamentos errados, entrou em mais companhias, conversou mais conversações. Cadê o seu propósito divino, genuíno com Deus? Aonde se encontra isso? Ainda há tempo desse resgate na tua vida. Você foi resgatado para toda boa obra. Você foi resgatado para ir para o céu e não para o inferno. Então não pratique a carnalidade, não pratique o pecado, porque dele, a palavra de Deus diz
que nós fomos libertos. Então você, nem eu, nós não temos desculpas. Eu caí. Eu tinha propósito, nossa, mas eu caí. Caiu porque quis, irmão. Porque eu já conheço muito irmão, muita gente crente que resistiu ao pecado, resistiu até o sangue, resistiu, chorou, se torceu e falou, por Deus, eu não vou pecar. E venceu. Está de pé. Pessoas lá do Rio, entram em contato comigo direto, me pedindo conselho, eu não vai por esse lado. Você vai desembocar em águas venenosas. A nossa igreja, ela tem um princípio básico, viver a palavra, somente a palavra. Porque essa palavra, ela é revelada para a igreja, para que a igreja tenha uma estatura de varão perfeito, para chegar nos céus e falar, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, fala comigo que o teu servo te ouve. E ele vai dizer, vem chegando aí um povo de grande guerra, de grande tribulação. Esses são dignos. Abra os portões de pérolas para esses. Então resistam até o fim. Lance fora o medo de não estar agradando o povo ímpio, a geração de Caim. Você nasceu, foi levantado por Deus para uma vida de propósito. Propósito com Deus. Você foi liberto pelo sangue de Jesus, você foi liberto da ação do mal, do pecado, das hostes malignas, você pode vencer. Ah, mas os desafios vêm aí, eu sou perseguido. Ora, está se cumprindo a palavra na tua vida. Se você está sendo perseguido, você vai dizer, estou sendo perseguido, porque a palavra está se cumprindo na minha vida, porque Jesus falou que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. É a palavra se cumprindo na tua vida. Sei que não é nada bom, a palavra diz alegre-se, mas na hora de se alegrar ninguém se alegra com a perseguição, mas essa é a ordem divina. Não pode se alegrar? Dê glória a Deus, porque você não vai perder a batalha. Aquele que te persegue cairá diante de você, mas tenha propósito. Eu preciso, pastora, de porta aberta. Quem é o dono da porta aberta? Jesus. Tenha um bom relacionamento com Ele. Tenha propósito. Veja que Ele é a fonte. Veja que Ele é o propósito da tua vida. E com isso, você vai se apropriar. Então, apropriação quer dizer... Pode ir, Ari. Qual é a apropriação que você tem que ter na sua vida? O pleno conhecimento. Não são as campanhas, não são os olhos ungidos, não são isso. São pleno conhecimento de Deus que vai te dar uma vida vitoriosa, de provisão divina, apropriação pelo conhecimento completo. Trata-se de conhecer plenamente Cristo. Vocês sabem quem é? Sabe como que vocês vão conhecer, como nós vamos conhecer plenamente Cristo? Sabe quem é o Cristo? É a revelação suprema de Deus. É a revelação suprema de Deus. Ele é o Filho de Deus que Ele enviou no mundo para se fazer carne, saiu do trono, se revestiu de carne, Ele veio com estatura de homem. Ele é a revelação suprema do amor de Deus. Então cabe você e a mim entender e tomar posse essa apropriação do conhecimento
de quem é a pessoa de Jesus nas nossas vidas e o que ele fez por nós e como é que nós temos que andar nessa terra de trevas e escuridão. Você é um ministro labareda de fogo. Você anda com pegadas de vitória nos passos de Cristo. Olha, se aproprie do conhecimento para na hora do vamos ver, na hora da briga, na hora do desentendimento, você vai poder aplacar aquilo. Sabe por quê? Você se apropriou do conhecimento de Deus. E você sai dessa situação mais do que vencedores. Em nome de Jesus, aquele que nos chamou para sermos herdeiros da glória no futuro, é o que nos capacita a vivermos de forma virtuosa no presente. O que quer dizer isso? Quer dizer que viver de forma virtuosa aqui nessa terra é viver no pleno conhecimento de Deus, para que você possa dar fruto, crescer na graça e no conhecimento, ter estatura de varão perfeito. Isso vale mais do que prata e ouro. Muda a tua mente, porque você não vai poder tomar posse de nada se a sua mente for carnal. E a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, que você tem uma armadura de Deus, capacete da salvação, espada na mão, sandália nos pés, cinturão nos lombos e anel no dedo. Poxa, nós temos tudo, só não sabemos usar, porque estamos constantemente na carne e não no espírito. Precisamos frear nós mesmos. Quando fala, eu faço o que eu quiser. Não, faça não, irmão. Não faça não. Eu faço e falo o que eu quiser. Faz isso não. Porque dessa forma, você não terá virtude nenhuma do Espírito Santo. E se você quer alegrar o coração do teu Senhor, do seu Pai que te gerou pela palavra do poder dele, olha, ele te amou tanto, mas ele te amou tanto, ele te amou tanto, que pegou o único filho dele, vai lá e morra por eles. Eu morro. E vai lá e conheça o pecado que está sobre a vida deles. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Jesus conheceu o pecado por nossa causa. Puro, Filho de Deus, unigênito. Mas Deus nos amou de tal maneira que não nos dá o direito de pecar voluntariamente. Não foi para isso que ele nos chamou. Ele disse que nós estamos libertos do pecado. Então por que vivemos pecando? Por quê? Precisamos ter músculos espirituais, vida com Deus. Se você não tem tempo de orar pelo dia, durante o dia, olha, nem que tua carne esteja à noite arrebentada, mas vai para lá. Coloca lá um travesseirinho, lá no chão, se coloca de joelho e fala, Senhor, estou acabada, o dia hoje foi assim, assado, mas eu tenho um propósito, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero me apropriar do teu conhecimento, da pessoa de Jesus na minha vida, ter o meu coração em chamas pelo Espírito Santo. Façam. Faz hoje. Amanhã eu não consigo, mas faz depois da manhã. Isso vai ser um exercício, ó, de glória em glória. Façam isso. Tenham um propósito. E esse propósito te capacita a ter uma vida virtuosa aqui. Para o que? As bênçãos. As bênçãos que ele tem nos outorgado com as suas preciosas e grandiosas promessas. Ele prometeu. Ele prometeu preciosas e muito grandes promessas. A vida cristã
ela não é uma jornada penosa e frustrante. A fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa, mas é uma estrada ladeada por promessas benditas. Olha, irmãos, a nossa caminhada pode ser sacrificante, pode ser penosa, porque você tem que falar, não quero. Então, eu tenho amigos, vem, vamos ali fazer um lanchinho? Vem. Chega lá, tem o amigo com uma amiga, com outra amiga, com outra amiga, com outra amiga. Assim, um ambiente próprio para prostituição. Aí o que você faz? Depois a gente conversa. Tá bom? Fica com Deus. E vai saindo. Mas eles vão me chamar de bobo. Quem paga suas contas? Deixe que chame de bobo. Mas corra para que as bênçãos de Deus na tua estrada, ela fica ladeada com promessas benditas, abundantes e gloriosas. Eles não terão, mas você terá. Mas eles não estão vendo nada na minha vida, o problema é deles. Porque o justo viverá por fé. Então, aguardem em Deus. Aguardem o resumo daquilo que Deus tem para a sua vida. Se você quer uma estrada de promessas benditas, abundantes e gloriosas, você vai fazer tudo o que a Bíblia diz. Então, por quê? Não duvide. Aquele que te fez a promessa é fiel para cumpri-la. Você tem que crer, irmãos. Você só tem que crer. Creia que Deus fará infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou, segundo o poder dele que opera na sua vida. Deixe o Espírito Santo inflamar você. Ande como uma labareda de fogo. Isso está ao nosso alcance. Porque 2 de Pedro 1,4b diz, para que, olha o alcance, vos torneis coparticipante da natureza divina. O que ele quer para você e para mim é que nós possamos ser coparticipante da natureza divina. Nós somos filhos de Deus por adoção e também por natureza. E como juiz, Deus não apenas nos justificou, mas também nos adotou como sua família. Você é família de Deus, você é família de Deus, você é filho de Deus, filho de Deus. Então o que ele diz? Eu quero que você seja coparticipante da minha natureza. Olha que maravilha. Mas eu ainda estou nessa carne. E o que eu faço? O que eu faço, Jesus? Lembram que antigamente, até os mais novos podem lembrar que a avó, o avô contavam que havia lá aquela irmãzinha, fogo puro, que botava a mão em cima e a pessoa era curada. Ela era coparticipante da natureza divina. E hoje, nós estamos vendo muito isso por aí? Não. Não estamos. Não estamos. Porque o interesse de ser coparticipante da natureza divina se esvaiu. Porque o homem vive à procura do que comer e do que vestir, do que se apresentar. Vou chegar na minha igreja imponente, toda semana uma roupa nova, toda semana um calçado novo. Não, porque a igreja lá me olha assim, o assado.
E as promessas de Deus? E a participação da natureza divina? Acaso Deus olha a aparência? Não, Deus olha o coração. Ele nos adotou em sua família. Então nós saímos do tribunal de Deus, não como réus condenados, mas como filhos adotados. E eu vou lhe dizer, mais que isso, somos filhos também por natureza. Pois nós nascemos do quê? Da água e do Espírito. Nós nascemos da onde? Da água e do Espírito. Então, se nós fomos lavados e remidos no seu sangue, andamos pelo Espírito, nós alcançamos esta natureza divina. E já estamos caminhando para os minutos finais. Nós recebemos uma nova natureza, um novo coração. Temos agora não apenas o nome do nosso Pai, você tem o nome do seu Pai. Então honre esse nome. Mas também nós temos a sua natureza, o seu caráter e a sua semelhança. Então por que sujar isso? Se você tem a natureza de Deus, você tem o caráter de Deus e você tem a semelhança dele. Para que sujar isso? Então há uma solene advertência. 2 de Pedro 1:4c diz assim: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós não cantamos ainda há pouco aqui que esta terra não nos pertence. Nós não temos nada com ela. Daqui, direto para Nova Jerusalém. Então, há uma solene advertência. Eu te livrei das paixões que há neste mundo. Então, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A salvação implica rompimento com a velha vida de pecado. Irmãos, olha, pode não parecer. Você não está vendo um anjo voando, você não está vendo um movimento nem de grito, nem batendo palma. Você está ouvindo instruções da Bíblia. Então, alegre o teu coração, porque Deus está instruindo você. Então a salvação, ela implica no rompimento com a velha vida de pecado. Então não peques mais. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. Senhor, cadê os seus acusadores, mulher? Não sei, foram todos embora. Então, vá. Ele não disse, continue pecando. Ele disse, vá e não peques mais. Quando nós estamos de posse da palavra e vivemos pecando voluntariamente, isso não tem perdão, irmãos. Quando você ouve, você não é mais inocente. O sangue dos irmãos não está aqui no meu ombro, porque nós temos alertado a igreja a um novo viver, para um novo amanhecer, para o encontro do Senhor nos ares. Eu não estou vendo nada. Não está vendo nada? Nem o povo do tempo de Noé via nada. No entanto, aquele dia aconteceu. E eles viram. E eles ficaram. Então a salvação implica rompimento com a velha vida de pecado. As paixões do mundo corrompem, mas a obra de Deus em nós e por nós nos santifica. Se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo. Você sabe como é Deus?
Você sabe o que diz a palavra de Deus? Anseie pelo que é puro e santo, porque ele já deixou escrito. Para terminar, Mateus 5,48 diz: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Eu sei. Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos e exaltamos a beleza da tua majestade. O Deus Todo-Poderoso, o santo e glorioso Deus, que a cada manhã de domingo tem nos ensinado a nossa mudança de caráter, Pai, para nos apropriar da sua natureza divina, Senhor. Por isso, ó Deus, nós glorificamos o teu nome e exaltamos a tua majestade, porque somos um povo privilegiado, que ainda há tempo, Senhor, de nos curvar ante a tua majestade, Pai, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, no nome santo de Jesus, tendo assim uma estatura de varão perfeito. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja amada do Senhor diga amém, amém e amém. Eu passei e eu quero anunciar à igreja que o Robson, que veio junto com a Suelen, nossa amada irmã Suelen, que já virou freguesa nossa, não é? Então já está aqui, acho que ela pela terceira vez, Suelen, pela terceira vez. Então ela trouxe com ela o seu namorado, o Robson, que é da Central do Avivamento. Seja muito bem-vindo. Essa é a sua família, é a família de Deus, que você também pertence. Amém? É com muita alegria que nós recebemos o irmão na companhia da irmã Sueli. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade entre nós. Amém? A Deus toda a glória por sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode fechar.